Tarifa de água em Criciúma gera descontentamento em consumidores. Após pedido de urgência, texto de projeto que prevê socorro a estados e municípios foi colocado em discussão em Brasília. O governador de Santa Catarina fala sobre linha de créditos a empreendedores do estado. Instalada a CPI que vai investigar a compra de respiradores artificiais em Santa Catarina. O prefeito de Manaus pede ajuda internacional. Crianças com síndromes graves geram preocupação extra em autoridades da área da saúde mundial. Crise econômica em função da Covid-19 não é exclusividade brasileira. O mundo todo sofre com a recessão. Campanha de vacinação contra a gripe tem datas alteradas. E ainda, mundo corre contra o tempo em busca de uma vacina para combater o coronavírus. As principais notícias do dia você confere a partir de agora. No ar pela TV Primavera de Criciúma, Informe Região. Hoje, quarta-feira, 6 de maio de 2020. Para você que sintoniza a tela da TV Primavera de Criciúma, boa tarde. Em época de pandemia, a tarifa de água gera discórdia em Criciúma. Para alguns moradores, a conta veio salgada demais nos últimos dias. Neste sentido, o vereador Paulo Ferrarese vai cobrar explicações da agência reguladora e também da Casan. O problema foi levantado pelo vereador Paulo Ferrarese, que foi procurado por populares que reclamavam do acréscimo na tarifa. Tem vários moradores me procurando, consumidores de água da Casan, e percebemos valores, né, que não cabe, eu acho, para o consumo de cada morador. Um morador que consome até 10 metros cúbicos de água, ele está dentro de uma tarifa até de R$ 47. Mas o morador que gasta 11 mil litros, a cada 1.000 litros que ele gasta, ele paga mais R$ 9,11. Isso encareceu muito as tarifas dos moradores na nossa cidade. Uma tarifa criada, estabelecida pela Cisansul, acreditávamos que ia reduzir a tarifa da água na nossa cidade, e percebíamos que era um desejo nosso. Nós lutamos muito, mas o prefeito também queria trazer a Casan como pública para a nossa cidade. Infelizmente, em vez de nós conseguirmos uma tarifa mais reduzida, acabamos ter uma tarifa acrescida. Para o vereador, além do valor acima do normal, o procedimento adotado pela companhia para a realização da leitura dos relógios ajudam na majoração do preço. Uma senhora que me ligou ontem de manhã, dizendo: Paulo, eu pagava R$ 44, hoje eu estou pagando R$ 150. Por quê, Heber? Porque as tarifas, a leitura era para ser feita em torno do dia 12, 13, foi feita em torno do dia 20. Foi várias famílias que me questionaram isso. Com isso alterou o consumo de cada morador, porque foi feita a leitura 7, 8 dias depois. Alterando o consumo, claro que vai alterar o valor. O legislador não acredita que o período de quarentena, onde mais pessoas ficam em casa consumindo água, seja parâmetro para o aumento dos últimos dias. Uma das justificativas da Casan seria isso, mas observamos que o período de fazer a leitura não foi o período que realmente tem que ser, dentro dos 30 dias. Acabou tendo algumas leituras sendo feitas aos 40 dias, e isso prejudicou muito o morador, porque acrescido a leitura, o gasto do consumidor também acresce o valor valor pago pela tarifa. Então, com isso, prejudicou. De qualquer forma, prejudicou, porque os valores estabelecidos pela Cisan foi um absurdo, e também o prazo da leitura não foi feito dentro do prazo correto. Para debater o tema, Ferrarese conta com o apoio dos colegas parlamentares e busca por explicações dos representantes da Casan e da agência reguladora.
Bom, nós encaminhamos um requerimento na Câmara de Vereadores, na qual foi aprovado, e agradeço a todos os vereadores que aprovaram esse requerimento. Será encaminhado nessa semana a Casan e também a Cisansul para que reavalie essa tarifa de água aqui no município de Criciúma. Vamos ter uma reunião aí com o gerente da Cisansul, o Antônio, nessa semana aí vai ser marcado, mas presencial. Nós tínhamos marcado para hoje numa conferência, videoconferência, mas foi o presidente da comissão, da nossa comissão que está acompanhando aí, o vereador pastor Jair estarão marcando presencial para a semana que vem, para nós discutir essa tarifa de água na nossa cidade. Em Brasília, um pedido de urgência fez com que parlamentares finalmente colocassem em discussão a proposta de socorro bilionário a estados e municípios brasileiros. A reportagem é da jornalista Renata Rocha. O texto foi colocado em discussão logo após a aprovação de um pedido de urgência. O projeto de lei complementar estabelece uma ajuda emergencial de 125 bilhões de reais a estados e municípios para o combate à pandemia do Covid-19. O texto, de autoria do Senado, foi relatado pelo deputado Pedro Paulo do DEM. Um dos trechos mais divergentes entre as casas é o que tratava da forma de distribuição dos recursos. Para a Câmara, a ajuda aos entes federados deveria ser por meio da recomposição do que foi perdido durante a crise na arrecadação do ICMS e do ISS. Já para o Senado, os critérios deveriam ser outros, além da arrecadação do ICMS, o tamanho da população e a cota do Fundo de Participação de Estados e Municípios. A oposição fez críticas ao texto do Senado. Nós fizemos a nossa parte com o PL 149, com um relatório votado por 430 deputados, defendido por Vossa Excelência, defendido por nós, que garantia recurso para os estados, ao mesmo tempo com critérios adequados de repasse e, ao mesmo tempo, não massacrava a vida dos trabalhadores. Quem não tem empenho para garantir as soluções mais rápidas é o Bolsonaro e o Paulo Guedes. Os dois projetos, o da Câmara e o do Senado, têm aspectos positivos. Diante do posicionamento dos parlamentares, o presidente da Casa, deputado Rodrigo Maia, desceu à tribuna para defender a aprovação do texto da forma como está. Segundo ele, para que os recursos cheguem o mais rápido possível aos governos locais. O relator recomendou a aprovação do projeto sem alterações no texto, porém frisou que os senadores avançaram ao estabelecer limite para o auxílio financeiro da União, mas pecaram na questão das regras de distribuição dos recursos. Essa relatoria entende que os critérios inicialmente aprovados na Câmara dos Deputados promoveriam melhor distribuição e estabilidade na alocação orçamentária de cada ente. Sobrepõe-se a esse ponto a situação de clima de pandemia que passa a sociedade brasileira, com forte impacto na redução das receitas e aumento de despesa dos estados, Distrito Federal e municípios no enfrentamento dos efeitos da Covid. Deputados da oposição tentaram, sem sucesso, obstruir e adiar a votação. Eles criticaram uma contrapartida incluída no Senado que congela salários de servidores estaduais e municipais até o fim de 2021, como condição para aprovar o auxílio. Não podemos congelar os recursos da saúde, da educação, da assistência social e da segurança. Nós precisamos de mais ou de menos enfermeiros, mais ou menos professores, mais ou menos policiais, mais ou menos trabalho da assistência social. Essa pandemia tem repercussões de longo prazo. Se há uma coisa boa nesse projeto que veio do Senado, melhor do que o projeto que foi aprovado aqui pela Câmara, são as contrapartidas. É o congelamento da folha por mais 1 ano e meio, e eu já disse, nós precisamos ir além, cortar auxílios, penduricalhos, extrateto, gente que ganha 60 mil reais por mês, no meio da crise está em casa, recebendo esse valor, e nós não discutindo isso nessa Câmara. No entanto, o relator deixou claro que profissionais e servidores civis e militares envolvidos diretamente em atividades de combate ao coronavírus estão a salvo das restrições impostas, como a proibição de reajustes salariais. Pela proposta, serão pagos 60 bilhões de reais em 4 parcelas. Do total, 10 bilhões devem ser aplicados exclusivamente em ações de combate ao coronavírus.
Desses, 7 bilhões irão para os estados e 3 bilhões para os municípios. Dos 50 bilhões restantes, os estados e o Distrito Federal ficarão com 30 bilhões e os municípios com 20. A primeira parcela do pagamento do auxílio aos entes federados está prevista para 15 de maio. Segundo o líder do governo, o deputado Vitor Hugo, do PSL, a proposta é uma urgência efetiva do país, de auxílio da União a estados e municípios. É uma ajuda muito substancial que está sendo feita nesse momento. É mais um compromisso assumido do governo federal junto com o parlamento para auxiliar estados e municípios nesse momento crítico. A seguir, instalada CPI que vai investigar a compra de respiradores artificiais feitas pelo governo de Santa Catarina. O governador Carlos Moisés falou ontem sobre as facilidades proporcionadas pelo governo para que microempreendedores do estado busquem linhas de crédito para amenizar as finanças das empresas durante a pandemia do novo coronavírus. Além da crise sanitária, ficou evidente que o coronavírus também desencadeou uma recessão que poderá ser uma das mais graves da história da humanidade. Em Santa Catarina, o governo do estado tenta buscar alternativas para que empreendedores catarinenses possam ter esses prejuízos amenizados. Nós temos acesso facilitado à linha de crédito para alguns recursos ofertados pelo BRDE e Fundo de Desenvolvimento Rural, FDR. Então, as parcelas de empréstimos estão em aberto, podem ser renegociadas. O BRDE disponibiliza agora mais 100 milhões para linhas de microcrédito e capital de giro. O microcrédito prevê então financiamentos de 5 até 20 mil reais, capital de giro para micro e pequenas empresas, financiamentos de 20 a 200 mil reais, renegociação dos contratos em andamento em até 6 meses de carência, recursos do fundo do FDR, do Fundo de Desenvolvimento Rural, de ordem de 1,5 milhão de reais para financiamento ou custeio de capital de giro para agricultores e também para os pescadores, juros subsidiados para pequenos empreendedores rurais, construção de poços artesianos, crédito de até 25 mil por produtor, com prazo de 5 anos e sem juros para pagamento. Além dessas ferramentas, Carlos Moisés ainda anunciou uma linha de créditos para os pequenos empreendedores catarinenses. Os chamados investidores individuais movimentam boa parte da economia local. E o Badesp também faz empréstimo para o MEI, para o microempreendedor individual, de até o valor de 5 mil reais, com juros pagos pelo governo, com juros subsidiados pelo governo. Você, o MEI, microempreendedor individual, consegue aportar recursos da ordem de até 5 mil reais, sem despender com os juros de mercado. O governo cobrirá esses juros para o socorro dos nossos empreendedores. A prorrogação também de até 6 meses de parcelas dos empréstimos em andamento, como eu já citei aqui. Sem esquecer dos cuidados sanitários, o governo catarinense continua monitorando os números da pandemia em território Barriga Verde. Temos hoje 2.795 casos confirmados, distribuídos em 152 municípios de Santa Catarina. Nós temos, então, para hoje, o total, desde o início da pandemia até hoje, 58 óbitos, distribuídos aí por 32 municípios do estado de Santa Catarina, a nossa taxa de letalidade com 2,7%, e também uma taxa de ocupação de leitos de UTI de 15,66%. Então, estamos dentro dos parâmetros de segurança para Santa Catarina, fruto exatamente dessa cooperação, da colaboração de cada cidadão que nos ouve, que nos assiste, que está levando a sério as medidas preconizadas pelo governo de Santa Catarina. Mas foi instalada ontem na Assembleia Legislativa de Santa Catarina a CPI dos respiradores artificiais.
A comissão vai investigar de perto o escândalo da compra dos equipamentos, que resultou num prejuízo de 33 milhões de reais ao Estado. A Assembleia Legislativa instalou a Comissão Parlamentar de Inquérito que vai investigar irregularidades na compra de 200 respiradores pelo governo do estado. Uma reportagem publicada pelo site The Intercept Brasil apontou possível superfaturamento na compra dos equipamentos que custaram aos cofres públicos 33 milhões de reais. Segundo a reportagem, a empresa Veigamed do Rio de Janeiro já recebeu pelos equipamentos, mas ainda não os entregou ao Estado. A CPI, instalada no Parlamento para investigar essas denúncias, terá como relator o deputado Ivan Nats, do PL. Para presidir os trabalhos, foi eleito o deputado Sargento Lima, do PSL, e Valdir Cobalcini, do MDB, para vice-presidente. A comissão também será composta pelos deputados Moacir Sopelsa, do MDB, Felipe Estevão, do PSL, Fabiano da Luz, do PT, João Amin, do PP, Milton Obos, do PSD e Marcos Vieira, do PSDB. O relator do colegiado falou sobre o foco dos trabalhos. A CPI tem uma grande vantagem, porque grande parte da prova já está constituída e foi adquirida ou pelo site Intercept ou pela Comissão Especial de Investigação aqui na Assembleia Legislativa. Parte dela está sendo construída pela GAECO, outra parte está sendo construída pelo próprio governo, através das suas sindicâncias internas. Então, é um processo de investigação em que as provas já existem. O que nós precisamos fazer é ligar essas provas aos indivíduos. Afinal de contas, alguém apertou o botão da transferência dos recursos. E quem apertou o botão da transferência dos recursos ou foi omisso na fiscalização ou foi de má fé que atuou. Então, o nosso papel na CPI é buscar os nomes e ligar esses nomes aos fatos para mostrar para Santa Catarina quem efetivamente participou dessa fraude e exigir, depois disso, uma punição severa do Poder Judiciário, que é a quem cabe, aplicar sanções penais e administrativas legais. A partir da data de instalação, passa a contar o prazo de 120 dias para a entrega do relatório final. Porém, o relator acredita que poderá concluir o trabalho em até 60 dias. O sistema de saúde de Manaus está à beira do colapso em consequência da pandemia do novo coronavírus. O prefeito da capital do Amazonas, Arthur Virgílio, pediu ajuda a líderes mundiais para solucionar a crise. O prefeito de Manaus, Arthur Virgílio, pediu ajuda aos líderes mundiais para combater o novo coronavírus. A pandemia levou o sistema de saúde da capital amazonense à beira do colapso. Il est temps de recevoir un échange de personnel, de tomographe, de respiradores. É hora de receber uma troca de pessoal, tomografias, respiradores, equipamentos de proteção individual, tudo que possa salvar a vida das pessoas que protegem a floresta. Minha mensagem é humilde e também altiva, pedindo a seu país a assistência solicitada por Manaus. OTAN, demandando a assistência que Manaus demanda de votre pays. O prefeito enviou mensagens de vídeo e cartas pedindo fundos e equipamentos médicos para 21 líderes mundiais, incluindo o presidente americano Donald Trump, a chanceler alemã Angela Merkel, o presidente francês Emmanuel Macron e o primeiro-ministro japonês Shinzo Abe. Virgílio já havia feito um apelo à ativista ambiental Greta Thunberg, pedindo que ela use sua influência para ajudar a cidade a lidar com a pandemia. Com apenas uma unidade de terapia intensiva para atender a um estado mais de 4 vezes maior do que a Alemanha, o Amazonas foi assolado pelo novo coronavírus. O estado registrou 649 mortes pela Covid-19 até o momento, a maioria na capital. Crianças de Nova York têm síndrome inflamatória grave, possivelmente provocada pela Covid-19. A informação foi repassada pelo prefeito de Nova York, Bill de Blasio, e já havia sido alertada por países como França, Bélgica e Reino Unido. Pelo menos 15 crianças e adolescentes de Nova York desenvolveram uma síndrome inflamatória grave, possivelmente ligada ao novo coronavírus.
A informação, classificada como uma nova preocupação pelos efeitos da ação do vírus no corpo de pessoas mais jovens, veio do prefeito Bill de Blasio nesta terça-feira. De 15 jovens analisados, 4 apresentaram resultado positivo para a Covid-19. Outros 6 apresentaram ter anticorpos que demonstram que já tinham tido a doença. A orientação do prefeito de Nova York é que pais, mães e tutores liguem para o médico caso observem sintomas do coronavírus em crianças e adolescentes. Bill de Blasio disse ainda que as crianças afetadas podem precisar de terapia intensiva e suporte cardíaco e respiratório. No fim de abril, o Serviço Nacional de Saúde britânico já havia alertado sobre a doença, enquanto a Espanha, França e Bélgica também informaram ter detectado situação semelhante com os jovens por lá. Vamos falar mais um pouco de economia. Enquanto a Walt Disney viu uma queda de 91% nos lucros durante a pandemia do novo coronavírus, o Airbnb anuncia demissões. A Amazon, Google e Apple, no entanto, estão de olho em produtos promissores. A gigante do entretenimento Walt Disney informou nesta terça-feira que a pandemia do novo coronavírus gerou um impacto de 1,4 bilhão de dólares na empresa no trimestre atual. A baixa ocorre devido ao fechamento dos parques de diversões e outras operações. Os lucros caíram 91% em meio aos efeitos da pandemia. Quem também sofreu com os efeitos da Covid-19 foi a plataforma de aluguel de casas para viajantes Airbnb. Foi anunciado também nesta terça-feira um corte de cerca de 25% dos 7.500 funcionários da empresa em todo o mundo. O Airbnb alegou que as demissões foram necessárias para a empresa sobreviver. Mas nem todo mundo está com a recessão à espreita. Os gigantes da tecnologia Amazon, Google e Facebook estão quebrando recordes. Com os bons números de compras e acessos a plataformas digitais, a Amazon já recrutou 175 mil funcionários adicionais. A Google e a Apple lançam novos produtos físicos e digitais e estão de olho em ferramentas de rastreamento de contatos humanos para combater a proliferação do novo coronavírus. A seguir, mundo corre contra o tempo em busca de uma vacina contra o coronavírus. A campanha de vacinação contra a gripe teve datas alteradas. O dia D, que aconteceria no próximo sábado, foi cancelado pelo Ministério da Saúde e a terceira etapa irá iniciar já na próxima semana. O dia D de vacinação contra a influenza, que seria realizado no próximo sábado em Criciúma, foi cancelado. Por determinação do Ministério da Saúde, em prevenção à Covid-19, a campanha sofreu alterações em datas específicas de categorias e encerrará no dia 5 de junho. A terceira fase da campanha nacional de vacinação contra a influenza, anteriormente prevista para começar no próximo sábado, iniciará na segunda-feira e será dividida em 2 etapas. Na primeira serão vacinadas gestantes, puérperas, pessoas com deficiências e crianças acima de 6 meses e que não completaram 6 anos. Já na segunda etapa, que começará no dia 18 de maio, as vacinas serão disponibilizadas para professores e pessoas entre 55 e 59 anos sem comorbidades. A Secretaria de Saúde de Criciúma, que já vacinou mais de 35 mil munícipes, reforça a importância da imunização e das ações de prevenções durante a campanha.
Com a segunda fase ainda em andamento, o município de Criciúma está vacinando militares, policiais civis, caminhoneiros, motoristas e cobradores de transporte coletivo, agentes penitenciários, pessoas privadas de liberdade, pacientes com comorbidades e idosos. Os caminhoneiros devem apresentar a Carteira Nacional de Habilitação e pessoas com comorbidades precisam de requisição médica atualizada, receituário médico comprovando medicação atualizada ou cartão de vacinação com registro de vacinas da gripe com doses de anos anteriores. Lembrando que o Centro Comunitário do bairro São Luís segue atendendo moradores da região central que se enquadram na segunda fase da campanha nacional de vacinação contra a influenza. O mundo todo está correndo contra o tempo em busca de uma vacina que seja o antídoto para o coronavírus. Mais de 100 projetos para encontrar este remédio já foram registrados em diversas partes do planeta. Potências mundiais como a China e os Estados Unidos dizem já terem estudos bem avançados. Cientistas brasileiros também trabalham em uma vacina alternativa para a Covid-19. Mas será que a cura está próxima? Da China, onde o problema começou, também pode vir a solução. 4 grandes empresas chinesas já começaram a fazer testes em seres humanos de vacinas contra o vírus causador da Covid-19. O governo chinês é acusado pela comunidade internacional de ter sido omisso quando a doença surgiu. E por isso a descoberta do medicamento virou prioridade nacional. De acordo com uma notícia publicada pelo jornal The New York Times, a previsão é que isso aconteça em setembro. Já nos Estados Unidos, o presidente Donald Trump prevê que o país anuncie uma vacina contra o coronavírus até o fim do ano. Trump, no entanto, disse que ficará satisfeito mesmo que outro país lance o medicamento primeiro. Mas esse otimismo não é compartilhado pelo ministro da Saúde da Alemanha. Ao rebater as previsões do presidente norte-americano, o alemão disse que a descoberta da vacina pode levar anos. E o Brasil corre por fora nessa busca por uma vacina contra a Covid-19. O Instituto Butantan, aqui em São Paulo, está desenvolvendo uma espécie de plano B, caso as pesquisas dos outros países não deem certo ou demorem mais do que o previsto. O trabalho dos cientistas brasileiros é baseado em técnicas inovadoras de biotecnologia. Para enganar o sistema de defesa do corpo, algumas bactérias produzem uma espécie de bolhas. Enquanto o sistema de defesa perde tempo e esforço atacando essas bolhas, as bactérias ficam intactas. E a ideia da pesquisa é produzir essas mesmas bolhas em laboratório e aplicá-las no coronavírus. Assim, elas vão estimular o corpo a produzir anticorpos específicos contra o coronavírus. Tem uma estrutura que parece vírus, porque é tipo uma bolinha, e que tem um elevado poder de ativar o sistema imunológico. Então, nós esperamos ter uma grande quantidade de anticorpo e também respostas celulares, que podem complementar nessa proteção. Segundo a publicação de uma revista científica britânica, existem mais de 100 projetos de vacinas contra a Covid-19 registrados em todo o mundo. E 8 deles estão em fase de testes com seres humanos. Mas mesmo com tanto trabalho, será que a cura está próxima? Nossa reportagem ouviu alguns especialistas para saber a previsão deles. Até o presente momento, o que a gente tem de informação é que provavelmente a vacina para SARS-CoV-2 deve ser em torno de 12 a 18 meses nesse rol aí de possibilidades. A perspectiva de vacina realmente é algo muito animador e promissor, porém não a curto prazo. Nós sabemos que se o mundo tivesse já uma vacina desenvolvida para os sorotipos do Covid, não somente o 19, mas para outros sorotipos, certamente hoje nós teríamos muito mais avançado em relação à doença e também teríamos um cenário muito mais confortável para controle dessa pandemia. Eu imagino que ela deva demorar. Nós não sabemos quais são as frações do vírus que causam a melhor resposta imune e não sabemos como que a população responderá a essas frações.
E o esforço na busca pela cura não é só dos cientistas. No mundo todo, pessoas estão se oferecendo como voluntárias para testes. Elas aceitam ser contaminadas em laboratório com o vírus e depois usar os medicamentos experimentais. Uma plataforma virtual está convocando voluntários para esse trabalho. A lista já conta com quase 4 mil inscritos de 52 países diferentes. 200 deles são do Brasil. Uma coragem que é admirada por muitos, mas seguida por poucos. Você teria coragem de participar de uma pesquisa dessa? Não, não teria, de jeito nenhum. Por quê? É porque eu tenho um problema de saúde já, que a minha imunidade já está baixa. Eu morro de medo de me contaminar mesmo com convencional. Imagina assim, voluntariamente, jamais. Não sei, não tem dados que isso seja seguro ou não. De jeito nenhum, não. Eu acho muito arriscado. Eu prefiro esperar até se firmar uma cura e aí sim eu tomo o remédio ou a vacina, mas eu não participaria de um teste. E se for pro bem da humanidade, estou dentro. Você aceitaria então? Eu aceitaria. E o Informe Região desta quarta-feira fica por aqui. Voltarei amanhã, se Deus assim permitir. Boa noite.